Boa noite a todos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 14 ao verso 21, amém? Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não estivais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bom. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós pedimos, ó Deus, que Tu estejas ministrando aos nossos corações, ó Pai, através da Tua palavra aqui lida, Senhor, e através daquilo, Senhor, que Tu tens a trazer para nós nessa noite, Senhor. Toma-nos, ó Deus, em Tuas mãos, em nome de Jesus que eu te oro, hoje e sempre. Amém. Paulo está aqui num contexto bem interessante. A igreja de Tessalonicenses, a princípio, como nós lemos lá no início dessa carta, é uma igreja boa, é uma igreja que alegra o coração do Senhor, é uma igreja que está correndo tudo bem, é uma igreja que está fluindo bem no ministério da palavra. Mas ainda assim é necessário que Paulo faça uma série de admoestações. O capítulo 5 praticamente inteiro são cada um versículo falando uma frase de impacto, uma ação esperada da igreja, uma ação desejável à igreja. Por que será que Paulo, ainda assim, numa igreja tão boa, precisava trazer algumas recomendações? Eu vou te convidar nesse instante a fechar os seus olhos e pensar em 3 problemas que incomodam a tua vida, o teu dia a dia, que incomodam a tua caminhada cristã, que incomodam a tua vida familiar. 3 problemas apenas, se Deus quiser, todos os 3 problemas, nada além disso. Vamos tentar pensar em 3 problemas que nos incomodam. Tá difícil, né, gente, achar 3 problemas que nos incomodam, graças a Deus. Agora eu queria que você pensasse numa única coisa muito boa que apaga esses 3 problemas da tua cabeça. Quando você pensa nessa coisa maravilhosa, você até esquece desses seus 3 problemas. É bom quando a gente pensa nisso, né? Aquela coisa maravilhosa que apaga todo o mal-estar da tua mente, do teu coração. E é assim que Deus quer ver as pessoas felizes o tempo inteiro. Hoje eu gostaria de me deter numa partezinha pequena do verso 14 e do verso 16. No verso 14, lá no meio, ele diz assim: consoleis os de pouco ânimo. E no 16 ele diz: regozijai-vos sempre. Ele não diz regozijai-vos quando você resolver um problema, regozijai-vos apenas pela manhã, regozijai-vos ao se deitar porque você vai descansar. Ele diz regozijai-vos sempre. É o tempo todo, é a cada instante, é todo momento da tua vida. Mesmo quando você está passando por uma dificuldade, passando por uma provação, passando por um problema, aquele dia que você amanheceu e falou assim: eu estou para baixo. Ainda assim, regozijai-vos. Alegre o teu coração. Pense naquela coisa maravilhosa que você acabou de pensar, que apaga todos os problemas da tua cabeça. Regozijai-vos sempre. Esse é o conselho do apóstolo Paulo, em meio a tantos outros conselhos, para os Tessalonicenses e para nós. Mas nenhuma alegria é mais legítima ou mais verdadeira do que a alegria que vem de Deus. Talvez quando você fechou os seus olhos, você tenha pensado assim: a coisa maravilhosa que eu penso que me faz esquecer dos meus problemas é a minha filha. Mas ainda existe uma alegria mais legítima e mais verdadeira do que essa. É a alegria que vem de Deus. Talvez você tenha pensado assim: puxa vida, eu estou com dinheiro no banco para poder pagar todas as minhas dívidas. Existe uma alegria mais legítima e mais verdadeira do que essa. É a alegria que vem de Deus.
O Senhor nos aconselha que nós devemos fugir das nossas preocupações, não fugir dos nossos problemas e da resolução deles, mas que nós devemos agir como as aves do céu, sem esforço nenhum ou sem preocupação. Nós também podemos olhar para os lírios, que se vestem em formosura maior do que a de reis. Não que você não deva resolver os seus problemas, mas que você não deva se amofinar pelos seus problemas. Viva a alegria sempre. Não deixe que os seus problemas, as suas tristezas ou as suas preocupações sejam maiores do que as suas alegrias. Existe uma ilustração muito interessante que conta a respeito de um menininho. Eu vou chamá-lo aqui de Joãozinho. Não sou Joãozinho não, tá? Eu vou chamar ele de Joãozinho. Ele era criado num ambiente de temor. Tanto temor que havia até tremor. E o Joãozinho, ele sempre era ensinado que se ele desobedecesse a Deus ou aos seus pais, ele seria castigado pelo Senhor. E um dia, uma tarde, na hora do lanche, a mãe dele serviu para ele uns biscoitos e um copo de leite. Mas o Joãozinho odiava leite, ele não gostava de leite de jeito nenhum, e ele começou a julgar com a mãe que ele não queria beber aquele leite. E naquela resmungação, eu não vou beber, eu não quero, e a mãe tentando obrigar, forçando a barra, ele sem querer tomou o copo e sujou a toalha todinha com aquele leite. E ela falou assim: Jesus está triste com você, porque você não foi obediente a mim. E o pai reforçando a ideia assim: o Senhor vai te castigar, e eu também. Você não vai mais subir para o quarto para brincar. Você agora vai ficar lá embaixo do porão de castigo. E aquele menino resignado seguiu o seu castigo. Foi para o porão ficar lá sozinho. E alguns momentos depois começou uma forte chuva, uma tempestade, começaram as trovoadas, os sons terríveis daquela tempestade que se aproximava. Os pais começaram a ficar preocupados com o menino sozinho lá embaixo e em silêncio foram ver se ele estava bem, sem a intenção de tirá-lo do castigo. E quando o pai abriu a porta do porão procurando pelo Joãozinho, lá estava o Joãozinho pendurado da janela, olhando o céu e a chuva e perguntando: Jesus, todo esse barulho é por causa de um copo de leite? Esse era o Jesus que Joãozinho conhecia. Joãozinho conhecia um Jesus que o fazia sentir medo. Joãozinho conhecia um Jesus que o aterrorizava, que o castigava, que o punia. Mas você e eu temos o privilégio de conhecer um Jesus completamente diferente. Nós conhecemos um Jesus que é amigo, que é companheiro, que é consolador, que é provedor. E ainda assim, nós muitas vezes andamos cabisbaixos e preocupados. A irmã Elis trouxe aqui um testemunho de momentos difíceis da vida dela, onde ela foi sustentada em oração. Mas eu não me lembro de ver a Elis andando de cabeça baixa. Glória a Deus por isso. Porque nós passamos por lutas nas nossas vidas. Inesperadamente as coisas acontecem. Às vezes coisas que você jamais previu acontecer na sua vida. Recentemente uma menina, uma jovem de aproximadamente 18, 19 anos, estava dentro da lanchonete Habib's da Vila da Penha, com um namorado, vindo de um show, e num assalto ela levou um tiro na cabeça e morreu na hora. E os pais dela choravam e falavam assim: nós só temos ela, nós nunca quisemos ter outro filho, porque a gente nunca pensou que ia perder ela na flor da idade. A gente nunca pensa no pior que vai acontecer. Nós somos pegos como no assalto quando coisas terríveis acontecem. Mas ainda assim, nós devemos nos regozijar sempre, porque a alegria no Senhor não é a alegria do Senhor, é a alegria no Senhor. Essa é a nossa força. Nós devemos nos alegrar no nosso Deus, naquilo que o nosso Deus é capaz de fazer pelas nossas vidas. Porque apesar de termos sido atingidos como num assalto, o Senhor é maior do que aquela nossa tribulação e Ele pode nos resgatar. Deus pode trazer novamente a alegria. Aquela alegria que eu disse lá no início, que é legítima e verdadeira. Aquela alegria que lança fora todo o sentimento, toda a preocupação, todo aquele dissabor das circunstâncias negativas que nos atingem, que batem na nossa porta, às vezes nos deixando num estado de falência, tristeza e até mesmo de amargura. Em todas as coisas, nós somos mais que vencedores. Romanos 8:28 nos traz uma palavra de consolo.
Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Filipenses 4:7. Ao Deus da paz, que excede todo entendimento e que guarda o meu coração em Cristo Jesus. Deus sabe por que você está passando pela tua luta, pela tua tribulação. Talvez você não saiba o porquê agora, mas regozije-se. Alegre-se. Talvez você esteja nesse lugar pensando assim: você não conhece o meu problema. De fato, meu irmão, eu não conheço e, sinceramente, eu não gostaria de passar por nada muito triste, muito violento, que ataque a minha vida. Mas eu creio no Senhor e eu sei que Ele pode devolver a alegria legítima e verdadeira ao teu coração. Ele pode restaurar toda a alegria que você um dia perdeu, que você jamais desfrutou. O Senhor, aquele que em todo o tempo tem estado ao teu lado, aquele que, usando o seu servo, o apóstolo Paulo, aconselhou: regozijai-vos sempre. Ele repete nessa noite a você: regozijai-vos sempre. E ajudai a levantar aqueles que estão com pouco ânimo, porque às vezes nós não temos essa capacidade. Eu conhecia uma jovem que ela sempre reclamava. Ela falava assim: puxa vida, eu tenho uma amiga que só ela conta os problemas dela, mas ela não ouve os meus. E às vezes nós somos assim. Nós contamos os nossos problemas e as nossas alegrias, mas nós não ouvimos a do nosso irmão. Nós tivemos aqui uma oportunidade agora, na oração em duplas. Será que quando chegar em casa, você ainda se lembra do pedido de oração do teu irmão? Ore para que Deus lhe devolva o ânimo. Esteja do lado daquele irmão, fortalecendo ele, ajudando ele a voltar a ter ânimo, a regozijar-se sempre mais uma vez diante do Senhor. Essa é a nossa expectativa, de vermos os nossos irmãos melhores do que eles estão agora. E essa também é a expectativa dos nossos irmãos, nos verem melhores do que já estivemos, nos vermos mais felizes, nos verem mais alegres. Na verdade, se alguém tem razões hoje para se regozijar, para ser feliz, somos nós. Somos os salvos pelo Senhor Jesus. Somos nós a quem Cristo livrou da escravidão do pecado. Somos nós a quem Jesus libertou através do seu sacrifício na cruz. E Ele não estava triste nem deprimido. Ele se alegrava no Senhor, porque Ele estava cumprindo o propósito do seu Pai. Ninguém mais tem motivos ou razões para se alegrar do que nós, de estarmos regozijados sempre. Toda vez que um problema bater a tua porta, lembre-se: Jesus morreu na cruz por mim. Levante o teu semblante: o Senhor me livrou. Tudo que eu passo aqui, tudo que eu vivo aqui é passageiro, porque me é prometida a glória eterna ao lado do meu Redentor. Regozijai-vos sempre, em todo o tempo. Eu falava com a Ariana agora há pouco a respeito de um cântico que fala assim: aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, diga aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma. Meu irmão, dentro da tua casa, sozinho, se você lembra das boas coisas que o Senhor tem te feito, e você estando feliz, dê aleluia, bata a palma, glorifique ao nosso Deus. Demonstre a tua alegria em todo o tempo. E você assim vai contagiar os outros, aqueles outros que porventura ainda não estejam se sentindo assim, tão felizes. Nós temos muitas razões, sim, de termos ressentimentos, tristezas, mas temos razões muito maiores para sentirmos alegria. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Só quem tem esse amor, só quem tem conhecimento dessa alegria, só quem já recebeu essa paz que excede todo entendimento, somos nós. Aqueles que já conhecem a Jesus e que já receberam Jesus na sua vida como seu Salvador. Viva em alegria, a despeito de todos os problemas e de todas as necessidades. Não deixe que as suas dificuldades sejam maiores do que o teu Deus. Viva em alegria, dia a dia, regozijando-se sempre. Amém?